Boa noite. Oi, Hélio. Bem, como é que vamos, Célia? Tudo bem, e você? Oi, Tudo bem. Obrigado, viu, por estarem conosco. eu que Mais agradeço. uma noite conosco. Muito obrigado. É um prazer sempre imenso te rever, viu, Célia? Eu também. Saudade de vocês. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Vamos então fazer as nossas falas preliminares antes de darmos início aos trabalhos, né? Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. É a nossa reunião pública, toda terça-feira à noite, 19 horas, momento da divulgação doutrinária. Essa é a Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Realizamos, junto a 80 famílias, um trabalho de acolhimento e crianças ficam conosco, 100 crianças de 2 a 12 anos ficam conosco. Nossa sede, de 8 da manhã às 4 da tarde, segunda a sexta. Temos a obrigação de acolhê-las com dignidade. 19 horas, vamos dar início aos trabalhos e eu vou ler uma mensagem do livro Mais Luz, pelo Espírito Batuíra, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição número 98, Jesus à frente. Diante de quaisquer desafios da perseguição, façamos um sorriso bom e otimista para a caravana das trevas e sigamos avante. Disse-nos Jesus, eis que vou adiante de vós. O eterno amigo vai à nossa frente e aplainará para nós, como sempre, todos os caminhos. Basta nos disponhamos a segui-lo trabalhando. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos, Senhor, a oportunidade da divulgação doutrinária. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa irmã Célia, que fará o estudo da noite. Que ela possa contar com a boa assistência dos espíritos guias e mentores que dirigem esse nosso trabalho, que possamos aprender um pouco mais do roteiro firme e seguro que a doutrina espírita nos aponta a seguir. Se conosco, Senhor, guiando-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa companheira Célia Rei, diretamente da capital do estado de São Paulo, ela fala da cidade de São Paulo. Nós tivemos o prazer de conhecê-la há alguns anos atrás, eu não vou dizer há quanto, né, mas alguns anos atrás. A conheci trabalhando. O nome dela é Trabalho. Trabalha muito. Essa menina conheci na oportunidade da Federação Espírita Brasileira, quando estava servindo a doutrina espírita pela bandeira do estado do Rio de Janeiro, lá no Conselho Federativo Nacional. Fui muito bem acolhido por ela, pelo marido, que também vibram na faixa da unificação. São unificadores, gostam de trabalhar pela união dos espíritas. Então, para nós é um prazer imenso ter a Célia conosco nesse dia tão especial. Célia, então, está com a palavra, nós agradecemos muito. Você pode ir até 19h50, mas pode ficar à vontade. Muito obrigado. Está com você a palavra. Não vou falar tanto assim, né? Fique à vontade. É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui com você e com todos que estão sintonizados neste momento, e é uma grande responsabilidade também. E eu agradeço muito as suas palavras, mas realmente eu sou espírita desde a infância, aluna de evangelização, participando de mocidade, participando de centro espírita, e depois da federação, como você disse. São os grandes desafios que a gente tem pela estrada, e eu agradeço pela oportunidade que me foi concedida nessa vida, desafios que fizeram
alguns doer bastante, mas o aprendizado foi muito intenso. E hoje, né, com a maturidade, a gente observa os fatos que se passaram com uma lente nova, a lente da compreensão, das experiências vividas e das oportunidades de aprendizado. Então, é com essa lente, né, que hoje nós vamos comentar um tema que tem, assim, nos tocado bastante, porque nunca imaginávamos, apesar de espírita, estudarmos, mas, como eu disse, com a maturidade a gente começa a enxergar o mundo com uma outra lente, e essa lente vai dando importância e significados bem diferentes daqueles quando a juventude dava a energia de desbravar o mundo com aquela inocência e com o olhar de que tudo era grandioso, possível. E hoje, eu jamais pensei na minha existência que eu ia, assim, vivenciar momentos pelos quais nós estamos passando. Eu sei que nós nos comprometemos antes da encarnação de estarmos nesses momentos, mas a gente acha que a coisa vai acontecer daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, e de repente a gente se depara com fatos como essa pandemia, que apesar da gente ouvir que teve gripe espanhola, o ebola e outras pandemias, mas a gente não imaginava se defrontar no momento atual com essa evolução da ciência, da tecnologia, com um ser praticamente invisível até aos grandes pesquisadores, até eles poderem definir o que exatamente era, que a todos isolou, que a todos colocou num ambiente de reflexão. E agora, com essa guerra da Rússia com a Ucrânia, onde a gente não imaginava ver tanques, aparatos militares, bombas, morte premeditada, né, ou intencional daqueles que simplesmente estavam dentro de um carro, onde nós vimos milhões de pessoas fugirem das suas casas e partirem para outros países que as acolheram. E aí a gente pensa, bom, nós estamos na nossa casa, no nosso país, no nosso estado, com a nossa família, mas essa realidade está aí presente. Então a gente vê o quanto tudo é muito transitório, quanto tudo é passageiro, mas a gente muitas vezes finge que não. É bom ter a ilusão de ter um lugar, é bom ter segurança emocional, de ter um lar, de ter uma família, de ter uma profissão, de ter um rendimento. Isso é muito bom, é confortável para o nosso equilíbrio emocional. Mas quando a gente depara com essas cenas, a gente passa a refletir que tudo é muito transitório. E aí nós nos baseamos em uma mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 72, onde ele fala da transitoriedade. E ele começa falando do livro Eclesiastes, que é um livro do Antigo Testamento. E nesse livro,
que é um trecho da Bíblia, do Antigo Testamento, todos os versículos falam do torvelinho das ambições desvairadas que se apossam de todos os seres desde o início da família humana. E ele começa abordando isso, e depois ele fala que isso acompanha essa família humana desde os seus primórdios. É uma lição que ainda nós não aprendemos e que está colocada agora diante de nós com novas luzes. O que antes as religiões apregoavam, o que antes necessitavam de monumentos, necessitavam de construir para mostrar o poder atemporal e mesmo o poder religioso, o que a gente vê hoje de tudo isso à nossa frente? Apenas ruínas, algumas preservadas, contando a história, outras destruídas deliberadamente por aqueles que detêm o poder ou detinham, e que, por vontade própria, julgaram que aquilo não era importante e, portanto, poderiam destruir, não focalizando nem na importância histórica da passagem do ser humano pelas várias centenas de milhares de anos. Então, Emmanuel chama que nós temos que prestar atenção. É muito bom quando a gente vai a um museu e encontra obras, relíquias. E eu conto por experiência própria que o meu sonho, desde pequena, era conhecer objetos egípcios, da civilização egípcia. Eu tinha, assim, verdadeira adoração. E quando a vida me proporcionou a oportunidade de ir pela primeira vez no Museu do Louvre, eu não quis outra sessão senão a egípcia. E passei todo o tempo que eu tive nesse museu olhando, analisando e vendo toda aquela cultura através dos objetos expostos. Saindo dali, essa vontade de conhecer passou. Nunca mais eu tive essa vontade e essa necessidade de ver essas obras da cultura egípcia. Mas enquanto eu analisava isso, eu ficava pensando, naquele momento da grandiosidade, do quanto eles trouxeram de benefícios para a evolução do nosso planeta. Que até hoje, muito do que eles fizeram ainda não foi verdadeiramente descortinado. E aquilo passou, saciou, e hoje não me traz nenhuma vontade de ver qualquer coisa egípcia. Deve ser alguma reminiscência que eu tinha necessidade, saciado isso, eu deixei de lado. Mas voltando ao nosso tempo, a gente observando essa civilização, e o império, o poderio da civilização egípcia, escravizando povos, tudo passou. Foi um momento. E como assim? Eles desapareceram. Deixaram seu legado, mas hoje a gente só vê reminiscências. Escravizaram muitos povos, muitos morreram na construção daqueles objetos que tanto eram importantes para os faraós, para os seus descendentes, e que serviu para aqueles que realizaram esse trabalho
com disposição, apesar de escravizados, com o ímpeto de aprendizagem, lhe serviu de grande importância. Mas tudo passou. Tudo são obras que ficaram. E a gente vê que tudo isso funcionou, como Emmanuel fala, como uma roupagem do pensamento. Olha que interessante. Tudo isso que materialmente foi construído, que materialmente foi explorado, que materialmente os seres foram subjugados, serviu, funciona como roupagem do pensamento. Ou seja, era preciso, e até hoje ainda o é, coisas materiais para que o pensamento daqueles que estão no poder, aqueles que detêm a decisão, possa ser concretizado, materializado. Então, é ainda uma necessidade da nossa inferioridade espiritual. Mas hoje, com as luzes da doutrina espírita, mostrando que nós podemos fazer muito mais do que construir coisas materiais para exteriorizar o nosso pensamento, norteado pela nossa vontade, que nós podemos muito mais, através desse pensamento, criar e concretizar ações e monumentos para o bem da criatura humana. Então, essas etapas da nossa vida espiritual, ela serviu para que nós hoje chegássemos e pensássemos: para externalizar o meu pensamento, eu preciso de tantas obras e objetos materiais? Para eu viver, para eu trabalhar, para eu me locomover, eu preciso de tantas coisas que poderiam ser divididas e repartidas com aqueles que possuem menos. Então a gente para e fica olhando à volta, né? O que realmente preciso? Primeiro eu preciso ter a vontade, e uma vontade firme, uma vontade direcionada para aquilo que pretendemos conquistar em nossas existências. E eu me lembro que eu fui visitar o museu que pegou fogo, e ali eu vi muitas obras, múmias, e aquilo na época eu fiquei assim muito encantada com os objetos. De repente, um curto-circuito fez aquilo desaparecer aos nossos olhos, e ficamos assim, assistindo pela televisão, e todos impotentes diante de uma fagulha que consumiu anos e anos e anos e anos de história e de dedicação. Então, a gente pensa: será que a gente necessita de tanta coisa para usufruirmos a nossa existência? Glória e miséria são etapas que nós passamos. Ora, numa situação de glória, e ninguém de nós podemos negar que já não tivemos momentos de glória, momentos de grandiosidade, e ora, voltamos ao estado que hoje se considera de miseráveis. Então, a nossa vida é como uma gangorra
uma hora a gente necessita de um aprendizado mais difícil, mais dolorido, para depois nós conseguirmos alçar voos um pouco mais elevados. É assim que eles também falam em educação, né? A pessoa vai aprender, de repente ela tem momentos em que ela se desequilibra, em que ela se sente instável, para depois ela adquirir forças e alcançar patamares mais altos. Então, a nossa vida de espírito é essa transitoriedade. E com essa guerra, a gente vê um país querendo dominar o outro pela força. E os outros países tentando apoiar. Então, a gente vê a polarização do que quer conquistar e daquele que não quer ser conquistado e reage. Quando todos poderiam ter o seu espaço, poderiam ter o seu pedaço, poderiam ter o seu quinhão, porque a nossa terra é muito vasta, mas ainda o poder domina, o egoísmo domina, a sensação de eu posso, eu mando, eu faço, ainda traz muita alegria e satisfação aos corações que têm o desejo, que possuem a oportunidade da direção e do aprendizado. E hoje a gente tem tudo muito no instante e na hora em que tudo acontece. Então está muito difícil a gente viver no mundo sem ser do mundo e se deixar envolver por essa avalanche de acontecimentos. Nós tivemos a pandemia, um ano que todos nós não sabíamos o que ia acontecer. Depois vieram os esforços da vacina muito rapidamente e a coisa foi abrandando. E hoje parece que não existiu esse momento de desespero, de aflição, de recolhimento. As pessoas voltaram, mas voltaram com mais ânsia de viver o bem material. Ainda não foi suficiente essa pandemia para que houvesse um abrandamento dos corações. Parece que as pessoas voltaram até mais egoístas, como a desafiar, eu estou aqui, e eu moro numa rua muito movimentada aqui, e a gente observa o comportamento das pessoas, como assim, a agredirem. Falava para usar máscara, as pessoas não usavam como por dizer, eu não sou mandado, quando ele estava colocando em risco a sua vida e a do outro. E agora que foi liberado geral, a gente vê pessoas ainda, muitas com máscara, como a dizer, eu ainda não consigo largar essa capa que me foi colocada pela pandemia, eu não consigo tirá-la do meu rosto. Porque, de uma certa forma, a máscara esconde o rosto, né? Ninguém vê se você está sorrindo, ninguém vê se você está emburrado, ninguém vê a sua expressão. Então, realmente, ela é desconfortável para respirar, mas, ao mesmo tempo, ela se tornou uma vestimenta onde as pessoas se encobrem. E nós nos acostumamos, nesses 2 anos, a viver com essa máscara, que hoje a gente tem dificuldade de tirá-la. Então, foi um hábito que foi incorporado à nossa vida e que hoje, sem a máscara, parece que nós estamos descobertos, nós estamos à deriva. Então, é um momento da gente pensar sobre que máscara eu estou colocando em mim.
Que roupagem eu estou colocando em mim? E eu tenho uma neta adolescente, ela falou, ai, vó, mas como é bom a máscara, esconde o nosso rosto. Ela está naquela fase, né, das modificações de criança para adolescente, então ela se sentiu extremamente confortável. E eu até brinquei, falei, nossa, ela falou, eu me sinto muito bem usando essa máscara. Então eu vejo que as pessoas também se sentem bem usando máscaras, usando os disfarces, usando uma aparência que elas realmente não têm. Então toda essa transitoriedade é para nós refletirmos. Onde eu moro? Daqui a pouco pode vir um louco, soltar uma bomba e onde eu moro não existe mais. A rua onde eu estou, daqui a pouco ela também não existe mais. Então, as coisas materiais estão nos mostrando que nós viemos a este mundo, mas não somos dele. E que nós precisamos agora valorizar a conquista espiritual. Por que eu estou aqui? O que é que eu tenho que fazer para aprender? Porque a nossa oportunidade agora é de aprendizado. Nós não podemos mais fugir. Dizer eu não sabia, nós não podemos mais dizer, porque nós sabemos. Né? A codificação espírita nos dá explicações para todos, de onde eu vim, onde eu estou, por que eu estou e para onde vou. Então, a gente está se deparando muito com as mortes acontecendo. E essas mortes, você fala, bom, eu convivi com essa pessoa, de repente ela se foi. Eu sei que eu vou encontrá-la um dia no plano espiritual, se a gente estiver na mesma sintonia vibratória. Mas se eu não estiver, será que eu vou vê-la? Vai depender de quanto tempo. Será que ela não virá reencarnar numa outra roupagem e, de repente, eu não a reconheço mais? Então, essa transitoriedade da gente no corpo e da morte se mostrando tão presente aos fatos que são noticiados a todo momento, nós, espíritas, ainda temos essas explicações que nos dão o conhecimento para não nos desequilibrarmos. Mas nós sabemos que a transitoriedade, ela está aí. E o que hoje temos, amanhã poderemos não ter mais. E onde vamos nos apegar? Às coisas materiais? Não. À presença de entes queridos? Também não. Porque tudo passa. Tudo progride. Os entes mais queridos que estavam acima de nós partiram. E outro dia eu estava assim brincando, eu falei, nossa, eu estou precisando tanto de um colo de mãe, porque na minha família, eu e meu marido estamos no topo. Todos os que estavam acima já partiram para a espiritualidade. Então, nós somos aqueles que estamos olhando todos e acolhendo todos, como aquele colo de mãe que a gente sempre procurou. E que hoje é o nosso colo que é oferecido. Mas a gente sente a falta do colo. Mas nós estamos no topo. Chegamos numa idade em que nós somos os mais velhos, em que nós somos o guarda-chuva para acolher os demais familiares. E não estou falando só de filhos, estou falando de primos, de pessoas, cunhados, cunhadas, e a gente acaba sendo aquele que está no topo da pirâmide. Então, nós precisamos ter sempre esse olhar.
da transitoriedade e aproveitarmos os momentos que nos são oferecidos para vivenciarmos o amor em família, para vivenciarmos o abraço do ente querido, para deixarmos de lado as rusgas, para deixarmos de lado o personalismo, para deixarmos de lado a vontade, porque eu quero que seja assim, para deixarmos de lado o poder e nos abrirmos, como Jesus abriu os seus braços para nos acolher. Ele nunca deixou de lado a missão, o trabalho que ele veio desempenhar junto a nós para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a verdade, para nos mostrar a vida. Então, ele, como aquele irmão, aquele ente que está acima de todos, colocou-se junto. Mas ele sabia, em alguns momentos, diferenciar quando ele falava eu e o Pai, como dizer, eu e o Pai sabemos muitas coisas, que no momento eu não posso dizer, mas que todos chegarão um dia a conhecê-las. Outros momentos ele falava, nosso Pai, como dizer, Deus é o Pai de todos nós, e meu também, de todos que aqui estamos. E tinha momentos que ele falava, vosso Pai, como para dizer, essa responsabilidade é de vocês com Deus. Eu tenho a minha com Deus, vocês têm a de vocês com Deus, e nós temos a nossa com Deus. Então ele nos mostrava a importância de nós nos colocarmos frente a essa verdade, que Deus é o Pai, que Deus é aquele justo, que Deus é aquele que está presente e que as suas leis não são derrogadas. Elas têm que ser cumpridas. Não muitas vezes, ou na maioria, de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com as nossas possibilidades. E Deus é tão grandioso que ele não dá fardo pesado em ombros leves. Então, por maior que seja o desafio, por maior que seja o sofrimento, por que passamos, pelos quais estamos passando, é proporcional à nossa força material, espiritual, para o nosso aprendizado. Então, nenhum desafio é maior do que a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus, de que nunca estamos sozinhos. E que estamos sempre rodeados por aqueles espíritos que nos querem bem, que nos carregam no colo, que nos oferecem a sua ajuda. Agora, nós precisamos receber essa ajuda. E nós precisamos entender, sentir e colocar à vontade em empenho que nós estamos aqui só de passagem. Paremos com todas as rusgas e vamos aproveitar os momentos que estamos vivendo. De dor, de sofrimento, de alegria, de esperança, de compartilhamento, de opções de vida. Vamos compartilhar esses momentos com todos aqueles que estão conosco. E agora mesmo à distância, nós temos essa ferramenta maravilhosa que nos colocam uns com os outros, apesar de muitas vezes não podermos dar aquele abraço físico, aquele aconchego que é tão bom quando a gente encontra aqueles espíritos amigos, quando a gente revê as pessoas que fizeram parte da nossa vida. E quando a idade
chega já um pouco mais avançado e você olha, você fala, quantas pessoas participaram da minha vida? Quantas compartilharam comigo momentos? E que depois, pelas circunstâncias, se foram. Não muitas vezes pela morte do corpo físico, mas foram para suas vidas em outros lugares, em outros países, mas a presença delas continua em nosso coração, dando-nos essa força. Então, que nós possamos entender que tudo passa, tudo é transitório, e que nós possamos empregar as riquezas que nos foram ofertadas nessa nossa existência da melhor forma que nós pudermos. Empregando tudo o que sabemos, empregando tudo o que sentimos, porque é através do crescimento, do sentimento, do pensamento, acionados pela nossa vontade, que nós vamos abrir os horizontes para o melhor entendimento das coisas que estão à nossa volta e conosco mesmo. E o maior desafio é nós nos conhecermos. É o momento da gente conhecer quem sou eu, por que estou nessa situação, o que eu tenho que aprender. E eu quero agradecer muito ao Hélio, e não vou ultrapassar o tempo, dizendo que na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Tudo passa. O que não passa é o ensinamento de Jesus para nos dar condições de melhor enxergarmos os verdadeiros valores. Eu quero deixar meu abraço a todos vocês, meu abraço ao Hélio, pela oportunidade de estar aqui hoje, pela oportunidade desse encontro que, apesar da distância, a gente recebe as vibrações. E ao Hélio, por todos esses anos de amizade, de carinho, de trabalho, de oportunidades que tivemos e com certeza teremos nessa existência para nos aprimorarmos. Eu quero desejar meu boa noite, um abraço a todos e meus agradecimentos. Célia, muito obrigado pelas suas palavras doces, palavras profundamente consoladoras, provindas do seu coração grandioso. Temos alguns minutos e, como eu fiz com seu marido, César Perry, eu gostaria que você nos brindasse, tendo um pequeno testemunho da sua convivência com Francisco Cândido Xavier. Conta um pouquinho para nós, só um pouquinho, do que você pode nos falar sobre as suas experiências ao lado do homem-amor Francisco Cândido Xavier. Por favor. Eu sou uma daquelas, entre muitos, que tiveram a oportunidade de conviver com Chico Xavier nas idas que nós íamos a Uberaba. E foram experiências assim que eu começo a falar e me emociono, porque a grandiosidade dele era tanta que a gente não, dentro daquela singeleza, a gente não dimensionava. E ficar ali, horas, que a gente chegava assim, era no início da tarde, e saía de lá no amanhecer, e o Chico trabalhando constantemente. Então a gente ia lá no bairro Pássaro Preto, e lá ele distribuía os alimentos que eles recebiam, tudo que era doado, ele distribuía àqueles que iam lá. E a gente imaginava que era só um atendimento material,
mas o que ele distribuía em termos de ajuda física era muito insignificante perto do que ele distribuía em amparo espiritual. Então, nós tivemos essa chance de ir lá e conviver com ele, lendo as suas psicografias, nos levando depois, muitas vezes, para tomar um cafezinho na sua casa, nos mostrando. Eu me lembro muito de um fato, o César já contou algumas vezes, da gente chegar e ele falava assim: Doutor César e Dona Célia, vem aqui. Levava na cozinha e mostrava uma caixa de sapatos cheia de medicamentos que ele tomava para manter a sua saúde. Como a dizer: olha, eu também preciso dos medicamentos, eu também preciso dos cuidados materiais, eu também preciso desse apoio para continuar o meu trabalho. Então, foram momentos assim muito emocionantes em que nós tivemos com ele. E depois, lá quando a Fazenda Modelo foi remodelada e nós pudemos ver aquele porão onde ele psicografou os romances, né? Paulo Estevam, os romances que ele nos deixou. Então, todo aquele ambiente impregnado por aquela energia que ele deixou ali, apesar de não estar mais fisicamente. Então, é uma oportunidade, assim, de aprendizado e de muita responsabilidade, porque quem conviveu com ele não pode dizer: eu não conhecia, eu não vi, eu não aprendi. Sim, me deram todas essas chances nessa existência. Então, eu sou muito grata e sou muito preocupada em dar, como se diz, em honrar esse compromisso, né? Do que eu recebi e passar e vivenciar. Muito obrigado, Célia. Com certeza a experiência foi enriquecedora espiritualmente, né? Muito obrigado pelo seu carinho, por estar conosco, e eu gostei da forma consoladora como você nos trouxe a mensagem. Que Deus te abençoe com muita saúde, que o seu lar seja sempre coberto pela paz de Jesus. Muito obrigado, Célia. A gente almeja, né? Isso. Nós agradecemos a participação de todos e vamos agora fazer a nossa visualização terapêutica e a nossa irradiação. Vamos então fechar os olhos e vamos imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passos, somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor querido, que nos ama, nos protege, nos envolve com muito carinho. Ele fala em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece. O querido benfeitor nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. Doutor Bezerra, faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo a ela paz, harmonia, luz para todos nós. Os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos medicamentosos visitam as nossas células físicas e perispirituais. E nos sentimos renovados, com alegria de viver. Nos é oferecida da água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos por mais uma noite de estudos em tua casa. Agradecemos por essa reunião virtual, onde tivemos a oportunidade de ouvir a sua serva com tanto carinho, trouxe a mensagem da noite. Abençoa, Senhor, a todos aqueles cujos nomes se encontram nos cadernos da casa de Batuíra. Abençoa aqueles que estão em nosso pensamento, abençoa aqueles que estão em sofrimento do outro lado da vida, por todo o planeta.
E por tudo isso nós rogamos, em nome do Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez agradecemos imensamente a Célia pela exposição da noite, pela suavidade da mensagem que nos acalmou e nos tranquilizou, culminando com a lembrança do homem-amor, Francisco Cândido Xavier, que é para nós um grande exemplo, uma referência daqueles que almejam ostentar em sua fronte o nome de espíritas. Ele soube valorizar e dar a vida a esse título. Agradecemos a todos, convidamos a todos para amanhã às 15 horas estarmos juntos no momento de oração, assim como também no domingo estarmos juntos, quem quiser e puder, nos ajude a ajudar participando do nosso café da manhã das 8h30 às 9h30 em nossa sede, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E a reunião pública, com entrada franca, com o nosso querido Joaquim Gamonal, que virá de Barbacena especialmente para falar para nós desses 35 anos de fundação de nossa casa. A todos vocês, o nosso muito obrigado. A Célia, um abraço. Ao César, a sua família. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Deus ilumine a todos. Laura, dá um beijinho na sua mãe. Berenice, um beijo.